Fala pessoal do YouTube, como é que vocês estão? É com imensa alegria que venho gravar esse segundo vídeo para vocês no meu cantinho, no meu altar, no meu espaço sagrado. É o meu segundo vídeo pro meu canal aqui no YouTube, e eu criei ele alguns anos atrás, mas eu postei somente um vídeo e depois não postei mais nada, mais nenhum vídeo. Eu criei muitos vídeos de reflexões, de mantras, de orações para a rede vizinha, mas no início desse ano eu resolvi dar uma pausa, senti no meu coração de dar uma pausa, e hoje estou aqui gravando e criando esse vídeo para vocês, para todas as mamães que são mães, que querem se tornar mães, e as que também estão na dúvida se querem ou não ser mãe um dia na vida. Para quem não me conhece, eu sou a Cris, criei esse canal Espaço Universo Arco-Íris, sou mãe, sou filha, sou esposa, sou empresária, juntamente com meu marido no ramo do comércio exterior, sou fonoaudióloga integrativa, eu auxilio as pessoas a se comunicarem com a sabedoria da alma e o amor do coração. Para mim, a comunicação vem muito do nosso interior, do nosso coração. O nosso interno reflete muito no nosso externo, então a gente precisa cuidar muito do nosso coração, da nossa mente, para que a nossa comunicação reflita tudo que a gente é por dentro. Então, vamos lá, vamos para esse vídeo do Dia das Mães de hoje. Eu estou realmente como uma mãe normal do dia a dia. Eu pensei em me arrumar, em me maquiar, mas como eu venho gravar esse vídeo realmente para as mães, a nossa vida de mãe é uma loucura. A gente faz várias coisas durante o dia, a gente se desenrola e é essa a nossa vida. Estou de cabelo amarrado, estou de roupa de academia, porque hoje de manhã eu fui com a minha filha fazer um Dia das Mães com ela na ginástica. E o que é ser mãe? Ser mãe, para mim, é uma escola. Depois que Deus te dá vida, porque a nossa vida é uma escola, é a nossa primeira escola, mas o ser mãe é uma segunda escola da nossa vida. E por que é uma segunda escola? Porque ser mãe, a gente fica quase 10 meses com aquele ser dentro de nós, na nossa barriga, e a gente sente aqueles chutes, e a gente sente dor, e a gente sente ao mesmo tempo mistos de emoções, de tristeza, de alegria, de ansiedade, querendo ver aquele rostinho. E muitas mães pensam que a gente fica somente 9 meses, mas não. A nossa gravidez, ela é durante 40 semanas, e 40 semanas dá 10 meses com um ser dentro da gente. Ser mãe é tu poder pegar no colo aquele ser, ver aquele rostinho logo depois que ele nasce, pegar no colo e sentir aquele cheiro, sentir aquele calor. É uma felicidade, uma alegria imensa. Muitas pessoas pensam que o mundo das mães, que quando a gente se torna mãe, é mil maravilhas. E o ser mãe é realmente maravilhoso, é realmente uma dádiva de Deus. Mas isso não significa que a nossa vida vai ser sempre um mar de rosas. A gente vai ter momentos de alegria, de amor, de celebração, mas a gente também vai ter momentos de desafios, de dor, de tristeza, de choro. É a vida real, gente. Não, a nossa vida depois que a gente se torna mãe, ela é desafiadora, porque a gente está com um ser que a gente precisa ensiná-lo. E muitas vezes a gente acredita que a gente vai ensinar ele, mas muitas vezes ele vai nos ensinar muito mais do que a gente ensina para ele. A
vida do casal depois que se tem um filho, depois que a mãe se torna mãe, que o pai se torna pai, muda totalmente. Então, se alguém falar pra você que a vida não muda depois que a gente tem filho, a vida muda sim depois que a gente tem filho. Muda 360 graus. A nossa vida realmente muda. É um ser que depende totalmente de você, do pai. Então, a gente precisa dar atenção para ele, a gente precisa viver por alguns meses para ele. A mãe vai viver muitos anos ainda pro filho, né? Não digo que o pai também não vai, mas a mãe, ela se desdobra muito mais do que o pai para suprir a necessidade, para suprir o que o filho quer, a nutrição, o carinho, o afeto que ele precisa nos primeiros anos de vida. Eu fiz algumas anotações aqui para ler para vocês. Mãe é aquela que está sempre disponível para o filho. Mesmo tendo compromissos, os filhos estão em primeiro lugar. A gente sempre vai colocar os nossos filhos em primeiro lugar. Vamos nos desdobrar, vamos cancelar o nosso compromisso e vamos estar disponíveis para ele. Mãe é aquela que chora quando o filho se machuca ou quando o filho fica doente. Mãe é aquela que acorda de madrugada, se o filho não tá dormindo já junto contigo na cama, para ver se o filho tá respirando. Me contem aqui se vocês que são mães já nunca fizeram isso. Mãe é aquela que sempre tá pedindo intercessão de Deus para proteger e abençoar seu filho. Mãe é aquela que quando deixa o filho na escola, fica com o coração partido quando ele é bebê, mas também quando ele é maiorzinho, quando ele já é grande, crescido, a mãe também fica com o coração partido. Eu, pelo menos, fico. Mãe é aquela que vai ensinar tanto para os seus filhos que ela acaba aprendendo com eles, muitas vezes, na maioria das vezes. Ela acha que vai ensinar seus filhos, mas ela acaba que muitas vezes aprendendo muito com ele. Mãe é aquela que briga com o filho porque o filho fez algo de errado, que não era certo, e que depois que briga, que fala os motivos, fica com peso na consciência. Me contem aqui se vocês não são assim também. Mãe é aquela que tem um filho homem e aprende toda a realidade masculina de um filho homem. Mãe é aquela que tem uma filha mulher e que quer ensinar esse mundo feminino para a filha. Mãe é aquela que quando está triste, chora escondida porque não quer que o filho veja ela chorando. Mãe é aquela que volta a estudar para poder estudar com seus filhos para a prova da escola. Mãe é aquela que vira motorista para proporcionar para os seus filhos que eles pratiquem esportes e conheçam e tenham experiências de hobbies diferentes na vida deles. A mãe é um ser admirável. Muitas vezes a gente, quando vira mãe, perde a nossa identidade. Muitas vezes temos aqueles altos e baixos. Muitas vezes a gente sente um vazio dentro da gente. Mas tem uma pessoa que pra ele a gente é a pessoa mais importante do mundo, pro nosso filho. Nós somos as pessoas mais importantes do mundo para os nossos filhos. Então, a gente é importante. Como eu falei no início do vídeo, a gente é
para mim é uma das segundas escolas da vida, é ser mãe. A primeira é a nossa vida, que Deus nos dá o milagre da vida, que é viver essa experiência terrena aqui na Terra. E a segunda maior missão e escola da vida é ser mãe. E por que eu digo isso? Porque quando a gente se torna mãe, a gente acelera muito o nosso crescimento e a nossa evolução enquanto seres humanos, enquanto alma, enquanto coração. A gente tem momentos desafiadores, a gente tem sim momentos desafiadores, a gente erra na criação dos nossos filhos, sim, a gente erra, eu erro, é entre erros e acertos, a gente vai ajustando e corrigindo no meio do caminho, a gente vai pedindo desculpas para ele quando a gente erra, a gente precisa ser humilde, mostrar para a criança, não adianta a gente dizer para eles que eles precisam assumir aquele erro e pedir desculpas se a gente não faz isso. Depois que eles são maiores, eles já começam a entender. Então a gente precisa ser um exemplo para os nossos filhos. A gente precisa pensar, falar e agir alinhados, conforme os valores e princípios de Deus, os nossos valores e princípios do nosso coração que estão alinhados com Deus e com o bem maior. E quando a gente é mãe, a gente se torna mãe, a nossa evolução acelera demais, demais, demais. E a gente é sim a pessoa mais importante para eles. E muitas vezes a gente deixa de viver a nossa vida para viver a vida dos nossos filhos. Por muitos anos isso. Porque a gente quer que eles se tornem adultos, maduros, responsáveis, comprometidos, amorosos e alinhados com Deus e com o bem maior. E quando eles crescem, eles começam a voar. E a gente começa a se dar conta. E agora? Quem sou eu? E eu digo para vocês, vocês são pessoas, seres de alma, de coração, muito melhores do que vocês eram antes de se tornar mães. Fechem os olhos, olhem lá atrás quem vocês eram, antes de vocês se tornarem mães. E olhem o quão vocês cresceram, o quão vocês evoluíram depois que vocês se tornaram mães. Depois dessa escola da vida que muitas vezes a gente pensa que vai ensinar muito para os nossos filhos, e sim, a gente ensina muito, a gente dá o exemplo, né? A gente ensina através do exemplo. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, a gente aprende muito mais com eles. E essa é o milagre, é a dádiva de Deus. É a escola de ser mãe. Eu fiz esse vídeo do meu coração para o coração de cada uma de vocês que é mãe, que quer ser mãe, que quer se tornar mãe, e para que aquelas que estão na dúvida se querem ou não se tornar mães, é só vocês que podem decidir isso. Olhar para o coração de vocês, orar e pedir que Deus se revele através de uma palavra, de uma pessoa, de um vídeo, de uma situação, para vocês saberem a resposta se vocês devem ou não se tornar mães. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que vocês nunca vão se arrepender de se tornarem mães, porque vocês se tornarão pessoas muito, mas muito, mas muito melhores do que vocês eram antes de ser mães, de ser a pessoa mais importante para aquele ser que vocês geraram dentro de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, curtem, se inscrevam no meu canal. Eu vou trazer aqui vídeos de reflexões que vêm no meu coração, de insights, de orações, sobre maternidade. Eu também vou trazer quando sentir no meu coração. Escrevam o que vocês querem ver nesse canal também, que daí a gente tem essa interação, eu consigo conversar com vocês, vocês conseguem me ouvir, eu consigo ouvir vocês, e essa interação para nós, ela é muito mais, ela agrega muito mais
no nosso crescimento. Eu gosto muito dessa interação, não gosto só de fazer vídeos por fazer e as pessoas vão lá rodando e elas não estão nem preparadas para ouvir aquele vídeo. Então eu quero muito ouvir de vocês, se vocês gostaram desse vídeo, o que vocês querem ver mais nesse canal, para que eu consiga criar e trazer aqui com todo o meu coração, com toda a minha alma para vocês. Se gostaram do vídeo, então curtem, compartilham e se inscrevam nesse canal. Um beijo no coração de cada um de vocês e um feliz e abençoado Dia das Mães para todas as mamães deste universo.